Fala aí pessoal, meu nome é Rodrigo. Eu tô aqui hoje para falar de overclock, que o pessoal, eu achava que não era um assunto muito interessante assim, já batido, mas o pessoal tem perguntado bastante como você faz overclock aí no seu processador. Para não ficar um vídeo muito igual às várias que já tem aí na internet, eu vou falar um pouquinho sobre como funciona na verdade o overclock e quando eu comecei a fazer e tal. E no final eu vou mostrar como é que se faz um overclock no MDFX, que é o exemplo que eu tenho aqui. Bom, o meu primeiro overclock foi num Pentium 166, a primeira versão do Pentium. Eu fiz um overclock nele para 187 MHz. O meu segundo overclock foi num Pentium 166 MMX e eu consegui passar ele para 266 MHz. E isso já dava uma diferença bem grande no Baldur's Gate 2 e no Baldur's Gate 1, que eram os jogos que eu jogava na época. Como é que funciona o overclock lá por dentro, né? Como é que você consegue alterar a velocidade do processador? O processador ele tem duas velocidades. Uma é a velocidade que ele trabalha internamente, onde ele resolve os cálculos dele, resolve os cálculos das instruções, que esse é chamado de clock interno. E ele utiliza um multiplicador para ele aumentar a velocidade desse clock. E existe o clock interno, o barramento dele, que é a velocidade que ele se comunica com a memória. Isso mudou, antigamente ele se comunicava com a memória e com o chipset pelo mesmo barramento. Agora os processadores da AMD usam o Hypertransport e o da Intel, se eu não me engano, usa o QPI. Acho que é QPI, não tenho certeza. Não tenho mais muita familiaridade com o processador Intel, porque eu já não tenho há muito tempo, só uso em servidor. Então você tem ali a velocidade do barramento externo. É chamado de clock externo. O que você faz, como é que funcionava antigamente lá no Pentium? O Pentium ele usava o barramento externo, que era de 66 MHz. E você tinha lá na placa-mãe os jumpers, né? Onde você tinha 3 barrinhas de jumpers. Uma era da multiplicador do processador, o outro era o multiplicador, era a frequência do FSB, que era o clock externo da placa-mãe, e o outro era onde você alterava a tensão do processador, né? Então você chegava lá e mudava o jumper lá. 2,5, multiplicador de 2,5 mais 66 vezes 66 MHz. Isso dava lá 2,5 vezes 66. Eu tinha um clock de 166. Então, se eu aumentasse esse barramento para 2,5 vezes 75, eu tinha um clock de 187 MHz. Esse foi o primeiro overclock que eu fiz. Hoje em dia não mudou muita coisa. Exatamente da mesma forma que você faz overclock naquela época, você faz hoje em dia. Só que a única diferença é que você não precisa mais mexer no jumper da placa. Você vai lá no setup, você entra no setup e altera as configurações lá pelo seu teclado, utilizando os mesmos cálculos. Hoje em dia eu tenho um processador que trabalha com multiplicador de 22,5 vezes o barramento dele de 205 MHz, que ele me dá 22,5 vezes 205, 4.600 MHz de clock do processador interno. Então, o que você precisa saber aí sobre o overclock? Vai diminuir a vida útil do processador. Bom, eu pensava nisso em 1997, lá quando eu fiz o meu primeiro overclock. Era o computador do meu pai, eu utilizava para jogar, mas ele utilizava para trabalhar. Então eu pensei muito, falei assim, caraca, mas isso pode diminuir a vida do processador em 10 anos. E se você for botar 10 anos aqui, tipo assim, processador que duraria, 20 anos, poderia durar 10. E eu ficava assim, caralho, se eu for fazer isso aqui, eu posso estragar o processador do meu pai em 10 anos. Só que em 10 anos, se você botar 97, era 2007. Eu tive, 200 processadores depois disso.
Então eu acho que você não tem muito que se preocupar com a vida útil do processador não, porque quando ele queimar, o único processador que eu queimei foi um K6 III de 450 MHz. Eu tive um K6 III de 400 MHz, eu consegui overclockar ele para 450, mas depois eu arrumei um de 450 e queria overclockar ele para 500, só que eu não consegui. E numa dessas eu errei a tensão na placa-mãe e já acabei jogando voltagem demais em cima do processador e ele saiu lá um queimadinho nele e eu perdi um processador que era uma relíquia, um achado. Então eu vou tentar mostrar para vocês como eu faço o overclock aqui no computador. Lembrando que eu vou mostrar também os computadores, os softwares que eu uso para testar a estabilidade do overclock. Eu vou tentar filmar aqui no setup da minha placa-mãe só para vocês terem uma ideia de como é que é feito. Então acho que deu para entender aí mais ou menos, pelo menos o básico de como é que é feito o overclock, como é que funciona o overclock. E agora eu vou passar lá para mostrar para vocês como é que eu faço o meu, como é que eu testo a estabilidade do meu overclock. Valeu, fui! Então eu estou aqui na BIOS do meu computador. Essa placa-mãe é a 990 FXA UD3 10 GB. Aqui embaixo, vocês podem ver ali BIOS versão, a versão mais estável que eu achei foi a F2, não foi a última F3. Aqui embaixo, onde está o mouse fica bem ruimzinho aqui, vocês podem ver aqui Bus Clock, 205 MHz. CPU frequência, 4600 MHz. Frequência da memória, 1200 aqui basicamente. Total de memória, CPU temperatura, VCore e DRAM voltagem. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, Bus Clock Control. Aqui é o barramento externo do processador, do computador. Então eu seleciono aqui a velocidade de memória de clock que eu quero. Se eu aumentar, esse clock aqui é o clock que ele se comunica com a memória. Então você vai ver que ali embaixo a memória está mudando também. Ó, 2187, 2198, 2200, 2019. Então onde eu encontrei estabilidade foi aqui. Eu preferi assim. Você aumentando o barramento, você tem mais vantagem do que você aumentando o multiplicador interno do processador. Só que a diferença é muito básica hoje em dia. Então não vale tão a pena assim você aumentar o barramento em vez de aumentar o multiplicador. Todos os processadores FX têm um multiplicador destravado, então você pode chegar lá e simplesmente mudar o multiplicador do processador. Northbridge é basicamente aqui no FX a frequência com que o L2, as memórias cache dele trabalham. E ele tem um controlador de Northbridge integrado. O ideal aqui é que você consiga pelo menos 2.400 MHz. Eu não consegui isso estável nesse clock. Então eu deixei no padrão dele, que são os 2.200 MHz. O HT-Link é a velocidade do barramento do Hypertransport, onde ele se comunica com os outros componentes do computador. Placa de vídeo, chipset, ponte SUL. E você pode aumentar isso aqui também, mas 2.600 são suficientes para que você não tenha gargalo nenhum aí, que ele seja mais do que o suficiente. Ele trabalha com duas vias de 8 bits, consegue enviar e receber informação ao mesmo tempo. Então é mais do que o suficiente aí o barramento a 2.600 MHz. E aqui você tem um clock, um multiplicador de clock do processador. Aqui, ó, mudei ali, 2.000, 5 GHz, 4.700, 4.300. Eu consigo com facilidade aqui 4.7, mas eu já não senti tanta diferença assim para nada. Tudo que eu preciso é que os jogos rodem a 60 quadros, então isso aqui não faz muita diferença. Aqui no CPU Core eu ativo tudo que a AMD disponibiliza aqui de novo no computador. Eu desabilito o Performance Boost, que é como se fosse ele fica o Turbo Core, né? Como se fosse o Turbo Core, ele fica aumentando e diminuindo ali dependendo do que você está usando. Eu desabilito isso. Unlock CPU é caso você tenha algum processador com CPU adormecido aí que tenha sido, por exemplo,
remarcado. Na época do Phenom X3 teve muitos processadores assim, que na verdade eram no X4 e no X6 travados. O Queen Quiet é para ele diminuir a frequência e a voltagem do processador, a tensão do processador, para que ele economize energia e também faça menos barulho. C1 suporte é também sobre consumo de energia. Isso aqui é sobre virtualização, CPU Core Control. Aqui você pode colocar o número de cores que você quer ligar ou desabilitar. Se você quiser fazer um teste, você pode desabilitar os cores. CC State também é sobre o consumo da CPU. HPC Module High Performance Compute é para computação profissional, computação de alta performance, né? Não faz tanta diferença aqui, mas eu deixo ligado também, já que tem. Muita gente diz para você desabilitar tudo. Isso é besteira, não influencia em estabilidade nem nada disso. Então, aí você tem a memória também. Você precisa estabilizar a sua memória. A memória também tem o multiplicador dela. Aqui você tem o profile da memória. Aqui você consegue ter os tempos da memória certinho. Eu coloco os tempos no padrão da minha memória ali no perfil XPM, né? XMP. Eu coloco os times padrão. Hoje os outros falam, mas aí o FX se beneficia de um clock mais baixo da memória com uma latência mais apertada. Eu fiz os testes aqui, a diferença é muito pouca. Eu prefiro a minha memória 2400, eu prefiro que a memória fique trabalhando ali a 2200, que foi o máximo que eu consegui de estabilidade com ela. Quer dizer, é uma limitação do próprio processador. E funcionando perfeitamente. Eu poderia muito bem diminuir o clock da memória e, em contrapartida, diminuir o time também ali, apertar o time da memória. Banco Interleave. Então, você tem que estabilizar também de acordo com a velocidade da sua memória. Aqui é uma coisa bem interessante, que é a tensão e o clock dinâmico e a tensão dinâmica da voltagem do processador. O ideal aqui, para que você garanta a estabilidade, é que você trave o V-Core. Só que quando você trava o V-Core e o computador diminui o clock lá com o Queen Quiet para economizar energia, o V-Core continua travado lá na voltagem que você selecionou. Então aqui eu boto ele com 1.325 e eu coloco o V-Core dinâmico dele para subir ali mais 0,1 volts. Ou seja, ele vai até 1.425. E eu encontrei a estabilidade com esses números. Aqui você consegue ver a voltagem da memória. Eu deixei em alto, que é 1,6 volts. Tem gente que aumenta a voltagem do Northbridge para conseguir. Eu acho que não tem tanta necessidade assim, entendeu? Você pode procurar aí como você aumenta a voltagem para você conseguir aumentar aqui a frequência do seu Northbridge, para ele conseguir ter uma latência menor ali com a memória cache. Mas eu acho que não tem tanta necessidade. O mais importante é que os números ali do barramento, o clock do barramento, o clock do Hypertransport são o suficiente para você não ter nenhum tipo de gargalo no sistema. Então, aqui você consegue, eu acho que deu para entender. Se eu quiser colocar o meu processador lá a 4 GHz, está aqui. Ó. O padrão dele é o Buzz em 200, o multiplicador dele em 20. É isso aí, na verdade é em 15, esse meu processador aqui é 15. 17, na verdade, 17,5. Só que ele está overclockado para 4.600 MHz. Agora eu vou lá para o Windows e vou mostrar para vocês como conseguir estabilidade com o seu overclock. Então eu já estou aqui no computador, no meu desktop. Pode ver que o meu desktop é bem clean. Eu não tenho quase nada instalado, a não ser o que eu uso. O computador tem aqui
esse aqui é um RAID de 2 discos de 500. E esse aqui é o SSD. É o SanDisk X300. É um SSD recomendado para data center, para servidor. Mas eu utilizo aqui na minha máquina. Então a primeira coisa que você vai precisar ter aqui é o CPU-Z. O CPU-Z é muito bom para você saber o que você tem dentro do seu computador, caso você não saiba. Ele te mostra aqui o processador, o codinome, Vishera, o socket, a tecnologia, o core, o vCore, o clock speed, tá vendo aqui, 2000, e ele está caindo. Ó. Por quê? Porque o Conway Quad está habilitado lá. O Conway Quad ele diminui o multiplicador da placa sempre, do processador, sempre que ele não está precisando ser usado. O bus está aqui, 205. Então eu multiplico aqui 205 vezes 7, ele dá 1435, ou vezes 22,5, que ele dá 4612. Aqui ele te mostra a quantidade de memória cache do processador, aqui a sua placa-mãe, a BIOS que você está utilizando, a data da BIOS, aqui os tempos da sua memória, a quantidade de memória que você tem, se está trabalhando no dual channel ou não, a frequência do North Bridge. Aqui são os perfis de memória, né? São padrões de perfis de memória. Isso aqui não tem tanta influência, a não ser que você não saiba os tempos de memória da sua placa, da sua memória. Aqui é a placa de vídeo. E aqui é o processador. Tem um testezinho aqui que você pode fazer. Eu comparei ele aqui com um i7 6700K. Isso aqui nem é muito válido, mas é interessante. Então, CPU-Z você tem que ter para você saber o que tá, se está funcionando, se o overclock funcionou. E como eu testo a estabilidade? Aqui, ó. O programa que eu uso para testar a estabilidade é o Intel Burn. Esse aqui é o programa mais cavernoso que tem, cara. Não adianta você falar, eu uso o Geekbench, eu uso o Cinebench para testar, eu jogo. Não. Você vai usar o Intel Burn Test. Se passar nessa porra aqui, tá 100% estável. Você vai chegar aqui, vai aumentar a quantidade de memória, pelo menos até o Very High. Vai vir aqui, ligar o Extreme Mode. Botão direito em Start, Extreme Mode. E starta o teste. Se ele der algum erro, é porque o seu overclock não está estável. Você vai ter que ver lá o que está acontecendo. Porra, eu botei muito clock. O clock dele ficou muito alto, interno. Pô, o barramento dele ficou muito alto. Eu aumentei o barramento em vez de aumentar o multiplicador. Ficou instável, aumentei o HT. Você vai ter que fazer todos esses testes. Até você chegar à estabilidade do seu computador, da sua placa-mãe. O FX ele tem uma facilidade muito grande com o overclock, mas ele depende muito da placa-mãe, de quantas fases tem a sua placa-mãe, entendeu? E todos os processadores praticamente aguentam 4.5 tranquilamente, seja o X6, o X4 e o X8, né, que é o FX de série 8. Todos eles aguentam tranquilamente 4.5 GHz de clock. Então você vai ter que achar a estabilidade. Tá faltando voltagem. Pô, então eu vou testar primeiro com a voltagem travada. Eu vou botar lá o vCore dele é 1.4, 1.35. E eu vou testando. Quando ele passar aqui no High, você pode começar no Standard, depois você vai pro High, depois você vai pro Very High. Isso aqui ele testa processador, memória, placa-mãe. Só não testa a placa de vídeo, né? Ainda vai testar tua fonte também. Se a tua fonte for cavernosa, meu irmão, aí complicado. Principalmente se você estiver usando um FX. Não recomendo. Se você tem uma fonte cavernosa aí, cabulosa, não recomendo que faça overclock no FX. Eu já queimei uma Seasonic 620 watts testando no OCCT. A fonte praticamente explodiu aqui. Então não recomendo. Então eu vou voltar aí mais uma vez com a minha cara aí para vocês verem que eu tenho mais umas considerações a fazer. E vou encerrar o vídeo. Então voltando aqui, eu espero que tenha dado para entender tudo. Eu tentei fazer o vídeo da forma mais breve possível, mas tentando explicar cada conceito ali de uma forma básica para que você consiga entender e a partir daí você possa fazer o overclock em qualquer computador que você quiser. Recomendo que você pesquise muito sobre a sua placa-mãe, sobre o seu processador, sobre a sua fonte, sobre a sua memória, para que você não tenha problema.
entendeu? O risco é seu, eu assumo todos os riscos aqui. Se queimar, problema. Já contei, o único problema que eu tive com o componente queimando foi uma besteira que eu fiz. Na época era muito diferente. Hoje em dia você tem uma série de proteções no computador que te impossibilitam de queimar ele. Por exemplo, se você jogar muita voltagem ali no processador, a placa-mãe vai travar. Toda vez que a sua placa-mãe travar e não iniciar, isso é muito importante que seja dito, toda placa-mãe tem um botãozinho lá, um jumper, escrito CLR, que é o Clear CMOS. Ele trava a BIOS, trava a inicialização do computador, e você vai ter que chegar lá, colocar o jumpzinho ali, naqueles 2 pininhos, e ele vai liberar de novo a inicialização. Depois você tira, então você pode arrancar ali a bateria. Mas é isso aí. Espero que tenha dado para entender. Eu fiz esse vídeo porque o pessoal pediu bastante. Espero que gostem. Se o pessoal gostar aí, curte o vídeo, compartilha, comenta. Eu tento responder todos os comentários da forma mais cordial possível. Eu peço que todo mundo seja cordial também. O pessoal tem sido cordial. O objetivo aqui é passar o conhecimento. E é isso aí, pessoal. Valeu, obrigadão aí. E falou!